Eu confio em Ti, Senhor. Amém. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As Suas palavras não hão de passar. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As Suas promessas sei que vai cumprir, pois o melhor de Deus está por vir. Eu confiarei. Depositarei minha fé em Jesus de Nazaré. Eu confiarei no Senhor, também esperarei no Senhor. Aos Teus pés me prostrarei, o Teu nome adorarei. Eu confiarei no Senhor, também esperarei no Senhor. Nada pode abalar minha fé, minha confiança em Deus. Tua palavra não volta vazia, em Ti esperarei. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As Suas palavras não vão me passar. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As Suas promessas sei que vai cumprir, pois o melhor de Deus está por vir. Eu confiarei. Aleluia. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As Suas palavras não hão de passar. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As Suas promessas sei que vai cumprir, pois o melhor de Deus está por vir. As Suas promessas sei que vai cumprir, pois o melhor de Deus está por vir. A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E na sequência da palavra com o tema O Alimento de Deus, o episódio de hoje será o quarto culto desta série, com o subtema Transformação. Transformação. Se você perdeu algum dos cultos desse episódio, do tema O Alimento do Senhor, o Alimento de Deus, não se preocupe, basta você acessar o canal do Ministério Folha em Branco no YouTube e assistir os cultos passados e seja abençoado com a palavra do Senhor. Não deixe de acompanhar esse novo formato dos cultos do Ministério Folha em Branco. No sábado, dia 1º, eu e a minha esposa, a pastora Angie Medrado, no dia 1º, que foi um dia antes das eleições, nós fomos convidados a participar de um aniversário, uma linda festa de aniversário de 15 anos, debutante da Juliana. Foi um momento mágico da vida da Juliana, de seus pais, a Mara e o Maurício, e de toda a família. Nós ficamos muito agradecidos pelo privilégio de termos convidados. E toda jovem, né, que chama atenção, toda jovem que sonha com esse momento da festa de debutante, que é uma festa que seja do seu agrado, que possa se produzir,
que possa usar uma vestimenta adequada, e aquela festa é uma festa de alegria para aniversariante e para toda a sua família. Mas um ponto eu quero destacar e testemunhar do que aconteceu nessa festa de aniversário de 15 anos da Juliana, porque ela fez um pedido incomum para uma jovem da sua idade, muito incomum. Normalmente, uma jovem da idade dela pede presentes, uma correntinha de ouro, uma viagem, ou então um super buffet para sua festa, um DJ, e aí vai, tantas outras coisas que pode ser desejada. Mas ela pediu algo muito especial, algo que o mundo não pode oferecer, que o mundo não pode entregar. Ela pediu que o seu aniversário fosse aberto com a palavra de Deus, que fosse feito um culto antes do início da festa. E eu e a pastora Ange Medrado fomos convidados a estar lá e levar a palavra de Deus e atender ao pedido da Juliana. E o seu pedido agradou tanto a Deus que eu pude sentir tão forte a presença do Espírito, tanto quando eu estava preparando a palavra, quanto na hora de entregar a mensagem. A Juliana pediu a Deus a bênção do Senhor em seu aniversário. E como ela pediu sabiamente, ela recebeu de Deus a bênção e muito mais e outras bênçãos. Como é bom poder ver, presenciar jovens no caminho do Senhor e um mundo com tantas falsidades, tantas mentiras. Parabéns a Juliana por tanta sabedoria em pedir sabiamente a Deus um presente especial que só Ele pode entregar, e que você continue sendo essa pessoa abençoada pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ao texto bíblico da palavra de Deus, o alimento de Deus através da transformação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João 2, do versículo 1 ao versículo 11. João 2, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos seus serviçais: façam tudo o que ele lhe mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória seja dada a Deus. Palavra abençoada, muito conhecida, já tenho certeza que você já ouviu, já estudou, já meditou sobre essa palavra muitas vezes. Quando se convida alguém para uma festa, principalmente de um casamento, ou de bodas de casamento, ou de debutante, qualquer tipo de festa que seja importante, existe sim algum laço de amizade para você ser convidado, ou existe uma intimidade muito próxima com as pessoas da casa, ou com os noivos, ou com a debutante, ou existe um vínculo importante entre as famílias. No casamento relatado da palavra que nós acabamos de ler, nós conseguimos extrair dessa mensagem a certeza que Maria, mãe de Jesus, conhecia a família dos noivos, e também os noivos, porque ela e Jesus foram convidados para a festa. E também podemos afirmar que ela, Maria, tinha um relacionamento próximo com aquela família. Então observe que no versículo 1 e versículo 2, nós vemos o relato de que houve um casamento e que a mãe de Jesus estava no casamento e Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E fala que o casamento aconteceu em Caná na Galileia. É chamada assim essa cidade para distingui-la da outra cidade também chamada de Caná, só que com ela Síria. E a presença da mãe de Jesus ali na festa, então ela representava que ela tinha um relacionamento com aquela família,
a família de Jesus era de carpinteiro e não tinha muitos recursos financeiros, então não poderia oferecer um grande presente para aquela família, mas a presença deles era importante por haver um relacionamento. E outra, o filho de Jesus, o filho de Maria, ele levou os seus discípulos. Só leva outros convidados de uma festa se você tem essa intimidade com a família. Então Jesus levou outros discípulos para a festa. Jesus foi à festa, ele estava na festa também como convidado, junto com seus discípulos, como foi falado. No aniversário que eu estive com a pastora Ange da Juliana, que nós fomos convidados a participar daquela festa, porque nós conhecemos aquela família e nós conhecemos a Juliana desde que ela era pequenina. Ela até comentou um fato interessante, que ela se lembra, né, que eu fui Papai Noel na Igreja Batista Renovada, e ela na época tinha 4 anos, e ela veio lá falar com o Papai Noel, né? Bem interessante. Eu juro para vocês que eu não me lembro nem quando eu fui Papai Noel, mas enfim, né? Criança lembra de todas as coisas, né? Então nós somos convidados por essa aproximação. Aí nós vemos também que Jesus é convidado para a festa e eles não estavam preocupados com presentes materiais, mas sim de poder viver o milagre que aconteceria naquele lugar. Até aquele momento, Jesus ainda não tinha iniciado o seu ciclo de milagres. Então nós sabemos que havia uma intimidade da família de Jesus com a família do noivo, que eles se sentiam felizes pela presença deles, independente do poder econômico deles, e que se alegraram quando eles chegaram. Aí no versículo 3, a mãe de Jesus vem e diz que o vinho acabou. O vinho acabou. Então vamos lá. Por essa informação recebida de Maria, era de alguém realmente que tinha muita intimidade, para saber de um problema, de uma dificuldade, de um acontecimento que seria restrito aos familiares mais próximos, aos pais dos noivos ou aos próprios noivos. E Maria sabia do problema. Ninguém mais na festa sabia do que estava acontecendo, a não ser os noivos e a mãe de Jesus. E faltar vinho em uma festa de casamento era uma coisa terrível, irmão, para a família dos noivos e para os próprios noivos. O vinho era uma bebida muito importante da tradição judaica. Era símbolo de alegria e sempre presente nas festividades tradicionais e na santificação do sabbat. Então o vinho era muito importante. Durante a cerimônia e festa são utilizadas 2 taças de vinho e os noivos sempre tomam a bebida nessas mesma taça para simbolizar a partilha total da sua vida, da vida deles, né, do esposo e da esposa, dos noivos. Então a mãe de Jesus comenta com seu filho que o vinho tinha acabado. Em outras palavras, o fim do vinho seria uma vergonha para a família do noivo. Por ser próximo dos noivos, a mãe de Jesus se sensibilizou com o problema. E somente alguém próximo teria conhecimento do que estava acontecendo. Então ela busca ajuda. Ela poderia ter feito uma vaquinha, poderia, mandado alguém correr até a adega mais próxima para comprar vinho. Não sei, poderia. Mas esse ato não deixaria de representar uma vergonha para aquela família. Então só havia um caminho que poderia reverter aquela situação, aquele problema, que poderia transformar um problema que aparentemente seria de vergonha para de honra. Então ela busca uma resposta em Cristo. E foi exatamente o que Maria fez. Ela vai e fala com seu filho. Existem momentos, irmãos, em nossas vidas que são difíceis. O nosso nome é colocado no centro do problema. Um movimento tenta nos envergonhar. Situações inesperadas que nos pegam de surpresa. Ficamos vulneráveis e expostos, mas o nosso Deus não deixa um servo ser envergonhado. Ele vai vir sempre ao nosso socorro. Os noivos eram próximos de Cristo, da família de Cristo, e jamais o Filho do Homem permitiria que a sua mãe também fosse envergonhada. Então Cristo responde à mãe, lá no versículo 4, que temos nós em comum, mulher? A minha hora não é chegada, ou ainda não chegou, em outras traduções. É interessante esse versículo, porque assim, dá a impressão que Jesus tratou Maria mal, porque ele diz que tenho, né, eu contigo, mulher. Dá a impressão que era uma forma grosseira, desrespeitosa de responder. E a leitura desse versículo, para muitos comentaristas e leitores da Bíblia, é uma resposta de Cristo ao pedido de Maria, não foi cortês, não foi educado. O tratamento de mulher
tem levado a muitos a afirmarem que Cristo não estava sendo educado com a sua mãe, o que não é uma verdade. O costume na época e a índole da língua hebraica nos esclarece que mulher era um título respeitoso, o mesmo que chamar de senhora. Então, Jesus não estava sendo desrespeitoso com a sua mãe e nem grosseiro com a sua mãe, muito pelo contrário. Ele estava sendo sim educado com a sua mãe. Outro ponto a se destacar é que Jesus ainda não havia operado milagres e não poderia ser tutelado por Maria, já que a sua missão era divina. Então, no início do ciclo do milagre de Cristo, não havia começado. E, de certa forma, essa situação foi o propulsor para o início dos milagres de Cristo. A ocasião das bodas de Caná, presta atenção, irmão, Jesus ainda não era conhecido publicamente como Messias. Então, essa festa de bodas de Caná, essa festa de casamento, foi o momento para que Jesus, né, o humilde carpinteiro, pudesse se apresentar como Messias, através de operar milagre, através do milagre que foi feito da transformação da água em vinho, onde os seus discípulos presenciaram e onde os serviçais também presenciaram. Sem vinho, a alegria do momento daquela festa acabaria. A festa acabaria, o que seria uma humilhação para os noivos e para a família. E a festa de casamento nos tempos de Jesus durava de 3 a 7 dias. Era uma festança, hein? 3 a 7 dias de festa. Então, veja que o momento era ideal para Jesus começar a operar os milagres. Nada melhor do que começar o seu ministério perante aos homens e uma festa judaica. Veja como Deus é perfeito. Aí o versículo 5 diz que sua mãe diz aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ele quem? Cristo. Então Maria entrega a responsabilidade de resolver aquele problema ao seu filho, a Jesus, a Cristo. Nós temos que entregar os nossos problemas nas mãos de Cristo, porque só Ele pode resolvê-los, só Ele poderá dar uma solução, só Ele pode entrar com a providência. Então Ele chama os serviçais e ordena que eles cumpram a palavra de Jesus, que se façam como Jesus falar. Maria chama os serviçais e diz, façam tudo o que Ele falar. Novamente temos a confirmação de que Maria e sua família tinham um laço de parentesco com os noivos, porque Maria tinha autoridade sobre os serviçais daquela festa, e ela repassa essa autoridade ao seu filho, e diante desse cenário terrível e vergonhoso para os noivos, era necessário um milagre. Diante do cenário que você está passando, meu irmão, minha irmã, é necessário um milagre. Diante do momento de nossa vida, irmão e irmã, precisamos viver milagres. Então eu te convido a deixar Jesus tomar a frente do seu problema. Te convido a depositar no altar do Senhor suas lutas, porque somente Ele poderá vir com uma solução. Somente Cristo poderá vir com uma solução. Então temos uma cena de uma festa, de uma festança, com muita alegria, dança, comida, vinho. Aí o vinho acaba antes do fim da festa, o que era um golpe negativo à reputação do dono e dos noivos. Era considerado uma má forma de começar um casamento. Maria conhecia o seu filho, sabia do que ele era capaz. Nós conhecemos a Deus, irmão, e nós sabemos do que Deus é capaz. Deus jamais vai nos deixar só. Jesus jamais vai nos deixar sem resposta. E ela diz para os serviçais, obedeçam a voz do meu filho e façam o que ele mandar, diz Maria. Cristo fala para nós, obedeçam a minha voz e façam o que eu mandar. Obedeça a voz do seu Senhor. Seguir a vontade de Cristo é ter a certeza de que a festa continuará e a alegria também. Com Cristo na festa nada vai faltar, irmão. Com Cristo sempre haverá milagre. Com Cristo sempre haverá alegria. Com Cristo sempre haverá abundância. Por isso, irmão e irmã, não deixe Cristo fora da sua festa. Não deixe de convidar a Cristo. Ele tem que ser o seu principal convidado, o mais ilustre. Tem que estar presente em todos os momentos da sua vida. Aí no versículo 6 diz que haviam lá perto 6 potes de pedra, usados para os judeus para purificações cerimoniais. E diz que cada pote cabia entre 80 a 120 litros de água. Vamos fazer uma continha matemática aí. 6 potes, capacidade de 80 a 120 litros. Se todos os potes fossem de 120 litros, teríamos 720 litros. Ou se todos os potes fossem de 80 litros, teríamos 480 litros. Como a palavra fala que eram potes mistos de 80 a 120, vamos considerar que metade fosse de 120 e metade fosse de 80. Isso daria 600 litros.
600 litros, ou qualquer que seja a quantidade, é muito vinho. E se pensarmos que o vinho deveria durar a festa toda, esses 600 litros eram suficientes para 200 a 300 convidados durante esses 7 dias. Então dava direitinho para a festa toda. Veja como Deus é perfeito em seu agir, nem mais nem menos, mas na medida. Deus sempre vai nos entregar na medida. Vejam que Jesus não está preocupado se o recipiente é ou não adequado. O que importava para Jesus era resolver aquela situação constrangedora e de humilhação. E para isso era necessário operar o milagre. Quando Jesus entra em nossa causa, vai encontrar em nossa vida muitas vezes bagunçada, em uma situação sem saída, as coisas parecem fora do lugar, começa a faltar o que é mais importante para nossas vidas. Não vemos saída, mas Jesus usa o que estiver ao alcance para operar o milagre em sua vida, em nossas vidas. Creia nisso, irmão, creia nisso. Aí o versículo 7 diz que Jesus diz aos serviçais: encham os potes de água. Pode encher, até a borda, até a boca, enche aí, entre até o limite. Enche até o máximo, ao ponto de transbordar, para que o milagre fosse completo, até a borda, até o limite tinha que ser enchido aqueles vasos, potes, perdão. Quando Jesus entra na nossa causa, irmão, nada é feito pela metade, mas sim feito pelo completo. Jesus sempre opera de uma forma completa em nossas vidas. Não é para sobrar, não é para faltar. É na medida. O versículo 8 então diz assim: agora leve um pouco de vinho ao encarregado da festa. O encarregado da festa é um tipo de um maître, ou um garçom, ou aquele responsável por todos os que trabalhavam na festa. E ele manda levar um pouco de vinho para esse maître, para experimentar. Basta estarmos cheios do Espírito Santo, irmão, que o milagre acontece em nossa vida. Ninguém naquela festa poderia imaginar que aqueles potes cheios de água poderiam mudar a história do que estava acontecendo naquele lugar. Os serviçais que viram os potes cheios d'água estavam provavelmente pensando diferente. Vamos começar a arrumar as coisas porque a festa vai acabar, o vinho acabou. Vamos começar a guardar as coisas porque não vai ter mais festa nenhuma. Mas para Cristo, para o cristão verdadeiro, cheio da presença de Deus, a festa ainda não acabou não. Está apenas começando. A alegria também não acabou não. Está apenas começando. Alegre seu coração porque o milagre chegou. O milagre de Deus vem de uma forma que nós vai nos surpreender, irmão. Creia nisso. O encarregado da festa era um tipo de mordomo ou maître, imagino eu, que direcionava os serviçais para as suas tarefas. Ele experimenta o vinho e ele fica impressionado com a qualidade daquele vinho, sem saber a origem daquele vinho, sem saber de onde veio aquele vinho. Ou seja, ninguém precisa saber dos detalhes de onde veio o seu milagre, basta saber e sentir o suave sabor deixado por Cristo em sua vida, e todos saberão que é o melhor, da melhor qualidade, porque tudo que Deus faz, tudo que Cristo faz é o melhor para nossas vidas, e sempre será, sempre será. Aí o versículo 9 diz que o encarregado provou a água, que foi transformada em vinho, que os serviçais sabiam que era água, e ele então chamou o noivo, e o encarregado manda chamar os noivos. Quando ele chama os noivos, ele fala para os noivos que aquele vinho era o melhor de todos. Normalmente naquelas festas, eles primeiro davam o melhor vinho para o final dar o pior vinho. Mas aconteceu o contrário. O noivo não sabia também, né? Deram primeiro o melhor vinho, mas quando Cristo transformou a água em vinho, o vinho que Cristo transformou passou a ser o melhor daquela festa. Por isso que o serviçal entra com essa palavra com os noivos. Quando Deus opera um milagre em nossas vidas, Ele nos honra. E Deus vai te honrar, meu irmão, onde você estiver. Seja na sua empresa, seja na sua casa, seja na sua igreja, seja onde você estiver, o milagre não vai parar de jorrar sobre a sua vida. Então o serviçal experimenta aquele vinho, ele vê que é o melhor vinho, e ele fala para o noivo que vocês serviram primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas vocês guardaram o melhor para o final da festa. Ou seja, Cristo, quando faz alguma coisa em nossas vidas, Ele faz o melhor. Tudo que Deus faz é o melhor. Deus tem o melhor para nossas vidas,
dias, todos verão e ficarão surpresos. Então se prepara para viver os milagres da transformação em sua vida, meu irmão, em sua casa, em seu trabalho, em seu ministério, porque a botija já está cheia d'água. Agora a água vai se transformar em bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, cheio do que é melhor, que somente Deus pode nos entregar. Então toma posse da sua vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí o versículo 11 diz que esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Foi o início dos milagres de Jesus, do ciclo de milagres de Jesus. Era para Cristo estar naquele lugar, naquela hora e naquele momento, para que o seu ministério de milagres começasse, a presença de muitos e um momento especial. Os milagres na sua vida vão acontecer, irmão, na presença de quem que estiver na sua casa, para também testificarem do que Deus pode fazer. E assim assim será com você, e assim será com a sua vida, e com todos que estão com você. Viver o operar de Deus. O nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Viva intensamente o amor de Cristo e seja feliz embaixo das bênçãos, embaixo da unção do Senhor, em Cristo Jesus. Receba essa palavra abençoada para a sua vida e para a sua casa, minha querida igreja, meus queridos irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, querido Deus, Pai Santíssimo, quero te agradecer, Pai, por esta palavra abençoada, Pai. Que, Pai amado, haja multiplicação, transformação na vida daqueles que ouviram este culto, que participaram deste culto, Pai. Que haja, Pai amado, uma transformação no caráter, Pai, nas suas finanças, Pai amado, no celeiro, Pai querido, na família, Pai amado, nos negócios, Pai amado, para a honra e glória do seu nome, Jesus. Abençoa cada um, Senhor amado, que possa sair desse momento, desse culto, cheio do teu Espírito, Pai. Que eu te peço hoje e sempre, Pai querido, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada ao teu nome, Pai.